Então, como eu estava dizendo, esse conteúdo de hoje, que é um novo olhar sobre o mau comportamento. Pronto, a Ana Paula está me dando feedback aqui que apareceu o recording. Obrigado, Ana Paula. Esse tema, um novo olhar sobre o mau comportamento, ele faz parte desse curso online que eu ofereço, que é como falar para seu filho ouvir e ouvir para o seu filho falar. Eu abro inscrições de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses. No momento não está com as inscrições abertas, mas só para vocês saberem de onde que eu trago esse conteúdo. E o objetivo é melhorar a comunicação entre pais e filhos. É trazer a cultura de diálogo, que é a cultura de paz, né? Cultura de paz, cultura de diálogo para dentro das famílias. Trazer mais compreensão mútua, compreensão entre as pessoas, compreensão entre pais e filhos. E o objetivo desse curso é ajudar, capacitar pais e mães a como criar pontes de conexão, de colaboração e de respeito na relação com seu filho. Que é isso que muita gente está buscando. Muita gente está buscando. Eu vejo pelas perguntas, eu olhei com carinho todas as perguntas que vocês me mandaram, né, as pessoas que fizeram a inscrição para esse webinário, e muitas perguntas relacionadas a isso. Como ter mais colaboração dos filhos. Como fazer com que eles colaborem mais com as coisas da casa. Como fazer com que eles respeitem mais os pais, que eles respeitem mais o professor, que eles respeitem mais o irmão, o amigo. Como ter mais conexão com os filhos, essa relação de confiança com os filhos. Então, todo esse trabalho, todo esse curso online, e as palestras que eu dou, e esses webinários que eu estou fazendo também, eles têm esse objetivo como pano de fundo, que é como a gente criar mais esse vínculo de conexão, de colaboração e de respeito com os nossos filhos. E aí, eu gosto de dizer que esses conhecimentos que eu trago nos cursos, que não são meus, tá? Eu só estou transmitindo conhecimentos que eu aprendi de várias fontes onde eu bebi, né? Várias fontes de conhecimento, e que eu venho aplicando, praticando e comprovando na minha própria experiência. Então, esse curso se baseia principalmente na comunicação não violenta, que foi sistematizada por um psicólogo americano chamado Marshall Rosenberg. Eu trago muitas coisas também da disciplina positiva, que é de uma autora chamada Jenny Nelson, e trago também vários elementos da constelação familiar, do Bert Hellinger, que também é uma fonte de estudo para mim. Alguns cursos, né, algumas experiências eu já tive nesse âmbito. E relacionado a tudo isso está também a física quântica. Então eu trago algumas percepções, alguns conhecimentos da física quântica que estão dentro da constelação familiar, estão dentro também, se a gente for ver bem, está dentro da disciplina positiva e está dentro da comunicação não violenta também, né? É uma realidade, é uma realidade. Então eu vou falar algumas coisas desses aspectos, de como a gente desenvolver um novo olhar sobre o mau comportamento da criança. E aí, por que eu uso essa tela, essa imagem, a luz da compreensão? Imagina que você está numa floresta escura, perdido, e você não enxerga nada, e você tenta encontrar uma saída, e você tropeça num galho e cai, e você esbarra num espinho e se machuca, e você cai numa poça de lama, sabe? Você não está enxergando o que tem ao seu redor. Então, e aí, de repente não, né? Aos poucos, começa a clarear a luz do dia. O sol começa a aparecer, a luz do sol começa a aparecer, e você começa a enxergar ao seu redor. Começa a enxergar os perigos que tem ao seu redor. Os galhos, os troncos, os animais,
sabe, as poças de lama, e você consegue desviar dos perigos que você encontra ao seu redor. Então, a mesma coisa eu quero proporcionar, lógico que numa escala bem menor, né? Porque o Sol é o Sol, né? Não vou me comparar com o Sol. Mas, mas é nesse sentido que eu quero contribuir com vocês, que é trazer uma luz para vocês na relação que vocês têm com os seus filhos. Porque eu poderia simplesmente oferecer dicas práticas. Faça isso, não faça aquilo. Para lidar com tal comportamento do seu filho, você faz isso, isso, isso. Eu poderia fazer isso. Mas isso não tem o mesmo efeito de ganho de consciência para as pessoas do que se eu ajudar vocês a aumentar a compreensão em relação ao seu filho, à sua filha. E não só aumentar a compreensão em relação aos seus filhos, mas também aumentar a compreensão em relação a si mesmo. Compreensão em relação a si mesmo. E a compreensão em relação à dinâmica que se estabelece entre você e o seu filho. Então, o que eu quero é lançar um pouco de luz para que vocês tenham mais clareza sobre o que está acontecendo com o seu filho. E o que está acontecendo com você. Por que você se incomoda e se aborrece com algumas coisas que o seu filho faz? Por que o seu filho se comporta desse jeito que ele se comporta? Então, eu não quero só... E aí eu já vou para a próxima tela. Porque o comportamento humano, e por isso também o comportamento do nosso filho, ele é só a pontinha do iceberg. Só a pontinha do iceberg. Ele é aquilo que está mais visível. Então a gente vê um comportamento do filho. Um comportamento rebelde, rebeldia, ou de agressividade, ou de desobediência, ou que ele não quer colaborar nas coisas da casa, ou que ele não ouve quando a gente fala com ele, a gente dá uma ordem, a gente pede alguma coisa, ele não ouve, ele finge que não ouve, ou ele não ouve mesmo, e ele vive no mundo dele, e ele, sabe? Então, a gente está olhando para o comportamento, aquilo que está mais visível. E se a gente tenta atacar o comportamento, sabe? É como se a gente olhasse uma pontinha de um iceberg no meio do oceano e a gente tenta destruir essa ponta do iceberg, e joga um míssil e tenta fazer alguma coisa para destruir essa ponta do iceberg. Mas a pedra de gelo vai continuar lá. Tem uma parte muito mais profunda, né? Se a gente for remeter ao conceito de consciente e de inconsciente, né? O Freud já disse que o consciente, o nível consciente, o que a gente faz, o que a gente percebe que a gente faz, o que a gente tem consciência de nós mesmos e dos nossos sentimentos e dos nossos processos internos, é a casquinha do ovo. É a casquinha do ovo. Tem muito mais dentro do nosso inconsciente. Então, a mesma coisa quando a gente olha para o comportamento do nosso filho. A gente precisa compreender que por baixo do comportamento humano existem sentimentos. Existem sentimentos humanos. Então, muitos comportamentos do nosso filho ou da nossa filha, eles são dirigidos por sentimentos, por emoções. E aí, facilita muito a gente ter essa compreensão do nosso filho, dos sentimentos que ele tem, que estão por baixo dessas atitudes, desses comportamentos, dessas ações que o nosso filho tem, quando a gente também faz um trabalho de autoconhecimento, da gente também conhecer os nossos próprios sentimentos, conhecer o nosso mundo emocional, conhecer como que as nossas emoções influenciam
no nosso pensamento, influenciam no nosso comportamento, influenciam nas nossas decisões. Eu não vou entrar tão a fundo nesse autoconhecimento de como que nós lidamos com as nossas emoções, porque eu sei que tem muitos de vocês que estão me assistindo que também tem essa busca, assim como eu. Inclusive, várias perguntas que eu recebi para esse webinar e para os outros webinários foram nesse sentido. Como é que eu faço para lidar com a raiva que eu sinto do meu filho? Como é que eu faço para lidar com a minha impulsividade na lida com o meu filho, né? Então, eu ainda pretendo dedicar um webinário só sobre isso. Como é que nós podemos lidar com as nossas emoções? E tudo isso está também dentro do curso Como Falar para o Seu Filho Ouvir e Ouvir para o Seu Filho Falar. Eu falo sobre tudo isso dentro do curso. Como a gente lidar com as nossas emoções, inclusive. Mas nesse momento eu vou dar um foco especial em como ampliar o nosso olhar sobre o mau comportamento do nosso filho. Então a gente tem que partir daí, de compreender que todo comportamento humano ele é motivado por sentimentos. Então qualquer comportamento que nós consideramos maus comportamentos do nosso filho, que a gente queira de alguma forma ajudá-lo a modificar, que a gente queira transformar esses comportamentos, primeira coisa, primeiro passo, não vamos olhar só para o comportamento, vamos olhar para o sentimento do nosso filho. O que está por trás? O que ele está sentindo que está fazendo ele se comportar desse jeito? Eu já ia entrar em alguns exemplos de como ajudar o nosso filho a lidar com as próprias emoções, mas para isso eu também convido vocês a assistirem um webinário anterior, que é como ajudar o filho a lidar com suas emoções. Então, por enquanto, eu vou me focar no olhar, né, nessa compreensão do ser humano. E que por baixo dos sentimentos do nosso filho existem necessidades humanas. As necessidades humanas que provocam emoções no nosso filho. Então eu vou dar um exemplo. Deixa eu pensar num exemplo meu aqui. Por exemplo, eu vou pegar o exemplo do meu filho. Meu filho é a grande inspiração da minha vida para eu fazer esse curso, né? Para eu oferecer isso para vocês, porque realmente é uma coisa que é um tipo de conhecimento que eu busco para mim, e eu tenho estudado a fundo pela minha própria necessidade de lidar melhor com os meus filhos. E aí, naturalmente, vendo o resultado que esse conhecimento tem na minha vida, eu tenho vontade de compartilhar com outras pessoas, para que vocês também possam sentir o benefício desses conhecimentos. Então, pegar o exemplo do meu filho, para variar um pouco, né? Eu sempre pego o exemplo do meu filho. Às vezes eu pego da minha filha também. Então, meu filho, o Marcel, ele tem 9 anos de idade, e hoje em dia ele tem melhorado bastante, mas eu vou remeter ao que ele vinha fazendo e que a gente, através do trabalho que eu e minha esposa temos feito com ele, ele tem melhorado bastante. Mas assim, durante muito tempo, e ele ainda faz isso, é ter dificuldade para brincar, para se relacionar com os amigos dele. Porque às vezes os amigos querem brincar de um jeito, eles estão jogando queimada, por exemplo, no quintal da minha casa. Minha casa vive cheia de criança, né? Os vizinhos, os amigos da escola, volta e meia vêm para nossa casa depois da aula e ficam brincando aqui no meu quintal. Então, por exemplo, eles estão brincando de queimada, e aí alguém coloca uma regra. Porque se queimar, a pessoa vai pro céu, vai para não sei o que e tal. E o meu filho, ele gosta de criar as regras dele. Ele gosta que a brincadeira seja do jeito dele. E se a brincadeira não é do jeito dele, ele fica bravo, ele fica nervoso e ele briga com as outras crianças. Ele pega a bola, sai andando, fala a bola é minha, ele faz aquele papelão, né, de o dono da bola. Não sei quem conhece essa história, mas até tem um livro
que é o Marcelo Marmelo Martelo, acho que é de uma autora chamada Ruth Rocha, se não me engano. E aí lá tem uma história que é o dono da bola, que é justamente isso. A criança que, quando a brincadeira não é do jeito dela, ela pega a bola e fala, a bola é minha. Então meu filho tem um pouco essa síndrome do dono da bola. E aí ele quer que a brincadeira seja do jeito dele. E se a brincadeira não é do jeito dele, ele estraga a brincadeira. Ele não quer deixar ninguém brincar. E aí isso é um comportamento ruim, né? Se a gente for ver, eu posso classificar como um mau comportamento. E aí, só falando de algumas perguntas que vieram das pessoas que se inscreveram, é assim, o que é mau comportamento? Como é que a gente identifica o que é o mau comportamento? Por que a gente chama de mau comportamento? E o que é o mau comportamento? São comportamentos que prejudicam outras pessoas, que causam algum prejuízo para o bem-estar social, para o funcionamento do grupo, sabe? Para a harmonia dos outros. Pessoas que... comportamentos que provocam, que aborrecem o, o bem-estar das outras pessoas, né? Que incomodam. Só que a gente pode também... É um pouco delicado a gente dar esse nome de mau comportamento. E é justamente por isso que eu trago esse conhecimento, um novo olhar sobre o mau comportamento. Porque o mau comportamento de uma criança nada mais é do que uma forma que ela está encontrando para atender uma necessidade. Uma necessidade. Então, vamos olhar para essa situação do meu filho. De alguma forma ele fica irritado quando a brincadeira não acontece do jeito que ele quer. E por que ele fica irritado? Que necessidade dele que não está sendo atendida para ele se sentir irritado com aquela situação? Sabe? E aí, uma coisa que a gente percebe, observando ele mesmo, e isso muitas crianças apresentam essa característica, é uma necessidade de poder. Necessidade de poder. E a necessidade de poder, a gente poderia dizer, assim, erroneamente, que é algo negativo, que é algo distorcido, que é um, como é que fala? É um desvio de caráter. É um desvio de caráter. A pessoa tem necessidade de poder. Mas o fato é que o poder é uma necessidade humana. Todos nós temos necessidade de poder. Todos nós temos necessidade de ter autonomia, de fazer as nossas escolhas, de ter liberdade. E quando essas necessidades de autonomia, de liberdade, não são atendidas, quando a gente é privado dessa necessidade, dessas necessidades humanas, isso provoca emoções, muitas vezes de raiva, ou de tristeza, ou de frustração. Então, uma necessidade de poder que não está sendo atendida, que provoca sentimentos e que provocam comportamentos. O que acontece? E aí, o que acontece? A criança, assim como todo ser humano, tem necessidade de poder. Ela precisa ter uma necessidade de poder satisfeita. E quando ela não tem essa necessidade atendida, ela tem que encontrar formas de atender essa necessidade. Então ela quer, por exemplo, e isso eu trago da disciplina positiva. Na disciplina positiva, eu vou falar mais daqui a pouco, existe um objetivo equivocado de comportamento que é o do poder mal dirigido. Quando a criança acredita no nível inconsciente que só quando ela impõe o poder dela sobre os outros, é que ela tem uma outra necessidade dela atendida, que é de se sentir importante. Então, isso tem a ver também com a necessidade de poder, a necessidade de se sentir importante. Então, tem criança, assim como meu filho, que se a brincadeira não é do jeito dele, se ele não consegue impor para as outras crianças as regras dele, o jeito que ele quer brincar,
parece que ele não se sente importante para as outras crianças. Parece que ele não é, aceito pelos outros. Ele não se sente aceito. É um jeito equivocado que ele desenvolveu para se sentir aceito, para se sentir importante. É impondo o jeito dele na brincadeira das crianças. E isso não acontece só na brincadeira das crianças. Isso acontece dentro da minha casa também, na relação conosco, com os pais, né, comigo, com a minha esposa. Quando a gente está lidando no dia a dia, às vezes a gente quer colocar de um jeito que, olha, tem que fazer isso agora. E ele quer que seja do jeito dele. Ele não quer fazer do nosso jeito, ele quer que seja do jeito dele. Eu observo que é uma estratégia que ele desenvolveu, uma estratégia equivocada de se sentir aceito e de se sentir importante para nós, né? É o que o Marshall Rosenberg, na comunicação não violenta, ele explicou, que muitas vezes as pessoas desenvolvem estratégias equivocadas para atender necessidades que são humanas, necessidades que são legítimas. Então a criança tem a necessidade de se sentir aceita e de se sentir importante. E para isso, muitas vezes, ela desenvolve estratégias equivocadas, que prejudicam as outras pessoas, que prejudicam a brincadeira das crianças, percebe? Então, o que a gente precisa fazer é ajudar a criança a encontrar formas saudáveis de atender essas necessidades que ela tem, de poder, necessidade de ser aceita, necessidade de se sentir importante e outras necessidades também. Então, a gente só consegue ter essa presença de espírito e essa qualidade na lida com os nossos filhos quando a gente parte de uma premissa, de um modelo mental que é esse, de que todo comportamento ele é motivado por sentimentos e que todo sentimento é motivado por necessidades humanas. E aí o que acontece? Muitas vezes a gente se relaciona com os nossos filhos com um julgamento, apontando o erro no comportamento dele, né? Então, isso que ele está fazendo está errado. E eu não estou falando, pessoal, que não tem certo e errado, porque mas eu gosto de aprofundar um pouco mais essa noção do que é certo e do que é errado. Não somente a gente considerar algo certo ou errado porque alguém disse pra gente que isso é certo ou errado, mas a gente perceber o que é um comportamento ruim. O que é um comportamento ruim? É um comportamento que que prejudica outras pessoas, sabe? Então, a gente perceber que, e isso o Marshall trouxe na comunicação não violenta também, que a gente, ele mostrou um caminho para a gente sair do julgamento moral, que é simplesmente apontar o que é certo, o que é errado, e a gente usar o nosso julgamento no sentido de discernir o que serve para atender necessidades das pessoas e o que não serve para atender necessidades das pessoas. Que comportamento do nosso filho serve às próprias necessidades dele e que comportamento do nosso filho não serve às próprias necessidades, não ajudam ele a atender às próprias necessidades. Então a gente tem um olhar mais refinado, sabe, do que serve e do que não serve. Então, mas muitas vezes a gente tem a tendência de só considerar o certo e o errado. Então isso que ele faz está certo, isso que ele faz está errado. Isso que ele faz é bom, isso que ele faz é mal. Isso que ele faz ele não deveria fazer, isso que ele faz ele deveria fazer. Isso que ele faz é muito, ele faz muito disso, ele não deveria fazer tanto disso. Ou ele faz pouco disso. Por exemplo, ele brinca pouco com as outras crianças. Ele não quer brincar, ele fica mais na dele. Tem pais que se incomodam com isso, que o filho não interage muito com as crianças. Então, tem traços de personalidade
que leva a pessoa a ser mais retraída mesmo, a ser mais introspectiva. E muitos pais não conhecem a respeito de personalidade humana. E aí, às vezes, julgam o filho de que ele é muito isso, ou ele é pouco aquilo, né? E isso, todas essas formas são formas de julgamento que nos impedem de olhar para as necessidades humanas, para as necessidades do nosso filho, o que está por trás desse comportamento. Então, é esse convite que eu faço para vocês, de desenvolver um novo olhar sobre o mau comportamento. É realmente pegar o óculos e trocar a lente com a qual a gente olha o comportamento do nosso filho. E aí tem uma frase da Jenny Nelson, que é a autora da Disciplina Positiva, que ela fala assim: quanto mais entendermos de comportamento, tanto o nosso quanto o das nossas crianças, mais eficazes nós seremos como pais e professores. Então isso que eu estou falando agora não é só para pais e mães, é para professores também. Ou para qualquer profissional ou pessoa que trabalha com crianças e jovens. Quanto mais a gente entender de comportamento, tanto o nosso quanto das crianças e dos jovens, mais eficazes nós seremos no nosso trabalho. Então, nós, pais e mães, precisamos estudar a respeito de comportamento humano. Nós precisamos disso, nós precisamos entender o comportamento humano, entender o que leva as pessoas a se comportarem de determinadas formas. Entender a si mesmo, o que nos leva a nos comportar de determinadas maneiras, sabe? A gente ter isso como parte do nosso leque de estudo, do que a gente busca conhecer, entender de comportamento humano. E aí a Jenny Nelson falou assim: o que é o mau comportamento? É a falta de conhecimento ou habilidade para ter comportamentos adequados. O que são comportamentos adequados? Comportamentos que tragam benefício para si mesmo e para os outros, que tragam mais paz, mais harmonia nos relacionamentos da criança e do jovem. Então, esses são comportamentos bons, né? Comportamentos saudáveis. Então, por que a criança não tem esses comportamentos muitas vezes? Porque ela não desenvolveu ainda conhecimento e habilidade para ter esses comportamentos. É uma falta de conhecimento, é uma ignorância. Nós precisamos ajudar os nossos filhos a aprender, a desenvolver esses conhecimentos e essas habilidades para ter esses comportamentos que nós consideramos saudáveis. E aí, eu estou falando um pouco de conceito, depois a gente pode entrar em alguns casos específicos, vou abrir para perguntas, tá? Mas assim, a gente precisa ampliar o nosso olhar a respeito do comportamento do nosso filho. E como eu disse, muitos comportamentos eles são movidos por necessidades individuais, necessidades da pessoa, dessa criança, desse jovem. Então, por exemplo, às vezes teve uma pergunta que chegou aí de um inscrito, que é como lidar com um filho que está se envolvendo com drogas, um adolescente que está se envolvendo com drogas. E assim, eu não sei se em todos os casos, eu não sei dizer com convicção se em todos os casos, mas na grande maioria dos casos, o que leva um jovem a começar a se envolver com drogas é uma necessidade de pertencimento, uma necessidade de ser aceito no grupo dele, uma necessidade de ser apreciado pelas pessoas, pelos amigos, pelos colegas, pelas pessoas com quem ele convive. Então, o jovem ele começa a fazer essas coisas como uma estratégia, de novo, né? Uma estratégia equivocada, porque é algo que vai fazer mal para a saúde dele, vai causar tristeza para as pessoas, vai
prejudicar, né, de muitas formas. Então, é uma estratégia equivocada para atender uma necessidade dele, de ser aceito, de ser admirado, de ser reconhecido, de pertencer a um grupo. Então, isso eu tenho falado também, já falei algumas vezes nos cursos presenciais, também algumas palestras, que é assim, uma boa forma dos pais evitarem, né, diminuírem a probabilidade dos filhos se envolverem com más companhias, de se envolverem com hábitos nocivos, ao longo da infância, da juventude do filho, os pais deixarem muito claro que o filho é aceito dentro da família, que ele é apreciado por mim, pelo pai dele. A mãe também fazer isso. Ter uma consciência disso, de procurar oferecer para o filho um senso de pertencimento, de que ele é aceito, de que ele é apreciado do jeito que ele é. Muitas vezes, a gente, por uma boa intenção, mas por uma ignorância, a gente tem uma expectativa em relação a como o nosso filho deve ser. Como deve ser o comportamento do nosso filho. Como devem ser as virtudes do nosso filho. A gente tem uma expectativa em relação ao filho. E aí, quando a criança não atende a nossa expectativa, muitas vezes a gente expressa isso. Um desapontamento, uma decepção, uma depreciação, uma falta de apreciação pelo sujeito que ele é, pelo sujeito que o nosso filho é. E aí, o nosso filho não se sente aceito por nós, dentro do próprio seio da família. E ele tem uma necessidade de se sentir aceito, de fazer parte. Então, ele vai buscar atender essa necessidade de outras formas. E muitas vezes com pessoas que vão ser más influências, vão influenciar negativamente o nosso filho. Então a gente precisa, na medida do possível, proporcionar esse espaço para que o nosso filho se sinta aceito do jeito que ele é. Do jeito que ele é. Só que tem outras coisas também. Isso eu aprendi na constelação familiar. Que a maioria dos casos de drogas, né, de jovens que buscam as drogas, no fundo, elas estão buscando o pai. Elas têm alguma relação com o pai de um movimento interrompido de ter a presença do pai no próprio coração, né? Que isso não está bem solidificado dentro do seu emocional, sabe? Então ela busca o pai em coisas externas. Às vezes o pai não esteve presente em algum momento, às vezes o pai realmente abandonou o filho, ou por algum motivo o filho não sente o pai presente no coração dele, né? Então ele busca isso, ele busca suprir um buraco, suprir uma carência profunda de outras formas. Eu estou entrando em mais detalhes disso por causa dessa pergunta que veio a respeito das drogas. Mas assim, existem necessidades individuais que a criança busca satisfazer e que isso gera comportamentos, muitas vezes comportamentos desafiadores. Tem outro elemento que muitas pessoas não percebem, que é o contágio emocional. O que acontece? E isso que eu estou falando agora tem muito a ver com a física quântica. Porque assim, eu já percebi algumas vezes que eu cheguei do trabalho, às vezes cansado, frustrado com alguma coisa que tinha acontecido no meu dia de trabalho, alguma coisa não tinha acontecido do jeito que eu queria, ou eu estava às vezes preocupado com alguma coisa, e algumas vezes aconteceu isso, de eu chegar irritado dentro da minha casa, e aquela irritação eu expressar de alguma forma, ou mesmo que eu não estivesse
falando alguma coisa, mas a irritação ela estava no ar, porque eu trouxe aquela irritação para dentro da minha casa. E assim, em poucos minutos, minha esposa estava irritada, meus filhos estavam irritados, aí meus filhos se comportando de um jeito ruim, sabe? Minha esposa às vezes falando de um jeito também que eu não estava gostando. E aí eu percebi, opa, tá todo mundo irritado aqui. E fui eu que trouxe essa irritação para dentro de casa. Porque nós somos como um diapasão. Não sei se vocês conhecem, mas o diapasão é um instrumento que é usado na música, é usado na medicina, é usado na física também. E ele consiste de duas hastes, né? Duas hastes assim. E assim, quando você bate em uma das hastes do diapasão, ela começa a vibrar. Começa a vibrar e a emitir um som. E junto com esse som, o diapasão emite uma vibração, né? um nível vibracional no ar. E essa vibração chega na outra haste. Essa outra haste começa a vibrar na mesma intensidade, na mesma vibração, e a emitir o mesmo som. Isso acontece conosco, com as pessoas. O nosso estado emocional, ele reverbera nas outras pessoas. As outras pessoas, elas captam o nosso estado emocional e elas tendem a ficar no mesmo estado emocional que nós estamos. Esse é o contágio emocional. A gente vibra, a gente emite vibrações com o nosso estado, o jeito que a gente está. Às vezes a gente está angustiado, às vezes a gente está triste, melancólico, ou às vezes a gente está com raiva de alguma coisa. E isso gera uma vibração. E isso chega nas outras pessoas. Então, muitos dos comportamentos desafiadores de crianças e jovens são reflexo do estado emocional de outras pessoas, do adulto que está cuidando delas, dos pais, do professor, de outras crianças, de outras pessoas que estão cuidando delas. O jeito que a gente está emocionalmente influencia a emoção, o jeito que o nosso filho fica, e isso influencia o comportamento deles, como eu já disse, né? Então, aí a criança começa a responder de mau jeito, começa a brigar com os irmãos, começa a brigar com os pais, começa a ter um comportamento irritado. Por quê? Porque a mãe ou o pai, ou os dois, trouxeram essa irritação para o âmbito da família. Então, isso nos convida a fazer uma outra pergunta, que é como que eu faço para lidar com as minhas próprias emoções, né? Então, muitos de vocês fizeram essa pergunta. E eu vou trabalhar mais a fundo isso em outro webinário, e isso está também explicado e trabalhado dentro do curso online, né? Esse curso online que é o Como Falar para o Seu Filho Ouvir e Ouvir para o Seu Filho Falar. Mas, por enquanto, o que eu quero nesse momento? É despertar esse olhar, essa consciência de que nós temos influência sobre as emoções dos nossos filhos, pelo nosso estado emocional. Então, eu quero fazer esse convite para a autorresponsabilização. A gente sair desse lugar de só apontar o erro no comportamento do nosso filho, de que como é que eu faço para lidar com o comportamento X que meu filho está fazendo, que meu filho está tendo. A gente perceber que talvez nós tenhamos responsabilidade nisso. Muitas vezes, na maioria dos casos, nós temos responsabilidade sobre isso. Então nós precisamos, em primeiro lugar, trabalhar o nosso próprio sentimento, sabe? O nosso próprio comportamento. Outro elemento que influencia muito o comportamento das crianças. A autoimagem. A imagem que a criança tem dela mesma. Então, se a criança se vê de uma forma burra, se ela se considera burra,
Se ela se considera incompetente, se, por exemplo, os pais têm uma atitude com o filho que erra, o filho comete um erro, por exemplo, faz algo que não foi legal, não prestou atenção, mentiu, derrubou alguma coisa no chão por falta de cuidado, não obedeceu a orientação do pai, depois se deu mal, fez alguma coisa errada. E aí os pais têm uma atitude assim: você não presta atenção no que eu falo, você é um burro mesmo, você sempre faz isso. Eu não posso contar com você. É por isso que você não consegue as coisas que você quer. É por isso que você só se dá mal. Sabe? Então são atitudes que a gente às vezes tem, sem perceber, por uma falta de conhecimento, que alimentam na criança uma autoimagem negativa, de que ela é burra, de que ela é estúpida, de que ela é incompetente. Então, outro exemplo, a criança está lá tentando passar a manteiga na torrada e eu falo: ai filha, dá isso aqui, não é assim, você não sabe fazer. Eu pego e passo para ela. O que eu estou mostrando para ela? Que ela é incompetente, que ela não sabe fazer. São pequenas coisas, pequenas atitudes no dia a dia que provocam uma autoimagem negativa. E aí, isso para quem estuda programação neurolinguística, né, isso vai fazer muito sentido, que é assim, a gente desenvolve uma programação mental de quem nós somos, de como nós somos, e nós reproduzimos isso nas nossas atitudes, nas nossas decisões, nas nossas escolhas sobre os nossos comportamentos. Nós reproduzimos isso o tempo todo, com base na imagem que nós temos de nós mesmos. Então nós precisamos cuidar muito bem da imagem que os nossos filhos fazem de si mesmos. E existem muitas formas, técnicas, práticas, da gente ajudar o nosso filho a se libertar de imagens negativas. Né? Tem até um módulo dentro do curso online que é assim, liberando as crianças do desempenho de papéis. Porque elas encarnam, assim, vamos dizer assim, elas encarnam papéis. Elas realmente acreditam que elas são aquilo, que elas são incompetentes, que elas são más. Às vezes, os pais, ou professores, ou irmão mais velho, ou qualquer pessoa, incute na criança uma noção de que ela é má, de que ela é cruel, de que ela é egoísta. Você é egoísta, você não liga para os outros, você nunca pensa nos outros. Sabe, são coisas que as pessoas falam que alimentam na criança uma imagem de que ela é má. E aí, ela tendo essa imagem de que ela é má, ela vai se comportar dessa forma, de uma forma egoísta, de uma forma mesquinha, percebe? Então, ela veste um papel e fica presa nesse papel que ela desempenha recorrentemente, repetidas vezes. Então, existem formas da gente ajudar a criança a se libertar do desempenho de papéis, a se libertar dessas imagens negativas que ela tem dela mesma e desenvolver imagens positivas dela mesma. Isso é uma contribuição que nós, pais e mães, podemos fazer para os nossos filhos, que é fundamental, que é de grande importância para a felicidade do nosso filho, sabe? Para que ele cresça uma pessoa saudável, bem resolvida, que sabe se relacionar. Então nós precisamos trabalhar com a autoimagem dos nossos filhos, isso é muito importante. Não vou entrar a fundo também nisso, vou falar disso em outros momentos. No curso online também tem bastante conteúdo a respeito disso, para quem quiser se aprofundar nessa questão. Um outro aspecto que influencia o comportamento do nosso filho... Legal, tem bastante gente acompanhando também pelo Facebook, mas não tem nenhuma pergunta por enquanto. Vamos deixar as perguntas para daqui a pouco. Então vamos lá. Um outro aspecto que contribui, que influencia o comportamento dos nossos filhos,
São emoções herdadas. E isso, até mesmo antes do Bert Hellinger trazer isso dentro das constelações familiares, mas dentro da terapia sistêmica familiar, a Virginia Satir já tinha trazido isso, né? Essa inteligência transgeracional, vamos dizer assim. Esse é um nome que é dado para essa herança que nós temos do nosso sistema familiar. Então, é uma inteligência transgeracional, porque é algo que passa por entre as gerações. Às vezes, eu posso ter um avô, um tio, alguém da minha família que que passou por uma situação de vida muito angustiante, muito angustiante. E ela vivenciou essa angústia na vida dela, vivenciou muito forte, movida por uma situação que ela passou na vida dela, às vezes numa guerra, às vezes num relacionamento que não terminou bem, que ela foi excluída, não foi reconhecida pela família. Então a pessoa morreu, né? Saiu daquela vida com aquela emoção. E aquilo fica presente no sistema familiar. Aquela emoção fica presente no sistema familiar. É como um campo de energia que contém todos os membros de uma família. E às vezes chega uma criança, 2 ou 3 gerações depois, às vezes uma geração depois, às vezes até mais, mas ela herda essa emoção que não é dela. É uma emoção que vem de uma outra pessoa da família dela. E ela herda. Eu não vou entrar em detalhes do porquê que isso acontece e de como que isso acontece, tá? Mas isso, para quem quer aprender mais sobre isso, pode buscar constelação familiar, tem vários cursos, várias pessoas que ensinam sobre isso. Mas o fato isso é uma realidade, que muitas vezes as pessoas herdam emoções de outras pessoas do sistema familiar. E aí, às vezes, uma criança, ela tem uma depressão, às vezes uma tristeza profunda, e os pais se preocupam, obviamente, né? Os pais se preocupam e não sabem como lidar. A criança, às vezes, não demonstra um amor à vida, uma alegria de viver, sabe? Uma coisa radiante que muitas crianças têm. Às vezes essa criança é mais deprimida, mais cabisbaixa, mais triste, ela carrega uma tristeza e às vezes a gente não sabe o que é. Muitas vezes é uma coisa mais próxima, mais próxima. Por exemplo, relação do pai e da mãe está conflituosa. Às vezes a mãe tem uma atitude de querer se suicidar, de querer ir embora, abandonar a família, ou o pai tem alguma atitude assim também. E aí a criança sente isso. E ela tem várias coisas que eu poderia falar, mas, por exemplo, tem um padrão de movimento que a criança faz, às vezes, que ela sente que a mãe está querendo se dirigir à morte, por exemplo, e a criança inconscientemente ela faz um movimento assim: eu vou por você, querendo salvar a mãe. Salvar a mãe. Querendo salvar a mãe para que a mãe não vá para a morte, a criança fala inconscientemente: eu vou por você, eu vou no seu lugar. E aí ela desenvolve um sentimento assim de depressão, de tristeza profunda, de não querer viver, né? Então eu dei um exemplo agora de uma coisa mais próxima do pai e da mãe, mas muitas vezes isso é uma emoção herdada de alguém mais distante no sistema familiar. Então isso pode ser trabalhado dentro de terapia, isso pode ser trabalhado dentro de uma constelação familiar ou outras linhas terapêuticas também. Mas isso é uma realidade, uma realidade. A gente tem que olhar para isso. Que às vezes a emoção que a criança tem não é necessariamente algo dela, uma necessidade dela, sabe? É algo que ela está herdando de outra pessoa. Outra coisa, comportamentos aprendidos. Comportamentos aprendidos. Às vezes os pais
se queixam que o filho mente. Estou só dando um exemplo, tá? Como é que eu faço com um filho que mente? E se a gente for ver bem, uma coisa que pode acontecer, que pode estar acontecendo, é os pais também mentirem, né? Por exemplo, alguém liga, né? Toca o celular. Isso acontecia muito antes, né? Que hoje em dia no celular a gente vê quem é e às vezes as pessoas mandam mensagem no WhatsApp, né? Nem fazem questão de falar em tempo real. Mas isso acontecia muito. A pessoa ligava, aí o pai fala pro filho, fala que eu não tô. Fala que eu não tô. Então o filho está observando o comportamento do pai. O pai está mentindo. É uma mentira pequenininha, né? Pequenininha, não faz mal para ninguém, se a gente for pensar assim, mas é uma mentira. Então está ensinando. Tudo que a gente faz para o nosso filho, tudo que a gente faz, que o nosso filho observa a gente fazendo, ele está aprendendo com a gente. Então, vou dar um exemplo também. Tem um amigo meu, Gustavo, meu compadre. Eu sou padrinho do filho dele. E ele me contou uma vez, ele estava numa apresentação da escola do filho, e o filho dele, sei lá, 6, 7 anos, não sei quanto, estava lá junto com os amiguinhos dele, lá no palco, pronto para começar a apresentação. Alguma coisa assim. E os pais estavam lá assistindo, observando as crianças que eles iam começar a apresentação. E nisso, o Gustavo, ele observou o filho dele, que é o Davi, que é o meu afilhado. Aliás, eu não sei se é o Davi, que é o meu afilhado, ou o irmão dele, que é o Gustavinho. Observou o filho dele mandando nos outros, querendo mandar na brincadeira. Não, tem que ser assim e tal. E aí o Gustavo começou a ficar irritado com aquilo, porque ele observou o filho querendo mandar nos outros e querendo mudar isso, falou assim, ô filho, para de mandar nos outros, para de fazer isso. Gritou lá de longe, assim. Aí, olha que engraçado, os amiguinhos do filho falaram, olha, teu pai é igual a você. Olha que interessante. Aí que caiu a ficha pro meu amigo, que ele estava querendo mandar no filho dele para o filho não mandar nos outros. Então, e ele percebeu como o comportamento dele, como o comportamento do filho, era uma imitação do comportamento dele. E isso acontece muitas vezes. Às vezes a gente quer que o nosso filho não seja mandão, mas a gente é mandão com o nosso filho. Às vezes a gente quer que o nosso filho fale de forma educada com os outros, mas a gente não fala de forma educada com o nosso filho. A gente quer que o nosso filho tenha empatia pelos outros, que ele perceba quando ele machucou alguém e peça desculpa e tenha consideração pelo sentimento do amiguinho, mas a gente não tem consideração pelo sentimento do nosso filho. Sabe? Então, muitas coisas. O nosso filho aprende com o nosso comportamento. Ele aprende observando como é que a gente faz, como é que a gente é. Então, muitas das perguntas que chegaram, a gente pode trabalhar nesse sentido. Como é que eu posso melhorar o meu comportamento para que isso sirva de exemplo para o meu filho, sabe? Porque tem até uma vez eu vi num quadrinho, quando eu era criança, a pessoa passa assim, tinha uma frase na camiseta assim, faça o que eu digo. Aí a pessoa passou e nas costas estava assim, não faça o que eu faço. Então muitos pais têm essa atitude com o filho. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Né? E não funciona. Simplesmente não funciona. A criança pode até fazer o que eu digo com medo de apanhar, com medo de ser punida, com medo de ser rejeitada, com medo de ser excluída, sabe? Então, por um medo, ela faz o que eu estou mandando ela fazer. Mas, quando ela não estiver próxima de alguém que tem uma autoridade, que possa impor poder para ela, que possa impor um medo sobre ela, ela não vai se comportar desse jeito, porque ela não aprendeu realmente, não se conscientizou da importância daquele comportamento que a gente quer ensinar para ela.
não se conscientizou, ela está fazendo isso por medo, por medo. Então, nós precisamos trabalhar a educação dos nossos filhos no nível de conscientização. A consciência da importância de ter determinados comportamentos, e não por um medo de uma punição. Esse é um dos riscos da punição, de uma atitude punitiva que a gente possa ter com o nosso filho. Que muitas vezes ela vai mudar um comportamento não por uma consciência, não de uma forma sustentável e verdadeira, mas sim por um medo. E aí um último aspecto que é a personalidade. Então, muitos comportamentos que a gente possa classificar como maus comportamentos, na verdade não são maus comportamentos, são traços de personalidade. Então, eu vou dar um exemplo. Teve um webinário também, quem quiser conhecer mais, eu fiz um webinário em parceria com o Mauro Andreoli, que é um profundo estudioso das estruturas arquetípicas, que influenciam os traços de personalidade das pessoas. Um estudo com base na cabala, no tarô, na astrologia, na numerologia. Ele estuda tudo isso e ele faz uma análise muito interessante das pessoas. Inclusive ele atende consultas. E ele fez um webinário e ele descreveu alguns exemplos de traços de personalidade de um filho, de uma filha, que às vezes a gente acha que tem um distúrbio, ou que tem um problema de caráter, ou tem um problema de comportamento que deva ser corrigido, e não é. É um traço de personalidade. A gente precisa conhecer a respeito de personalidade humana. Conhecer. E não partir da premissa que o nosso jeito é o jeito certo. O nosso jeito de lidar com as coisas é o jeito correto. E qualquer jeito que tiver diferente está errado. Isso é muito pobre. Isso é muito limitado. Sabe? Os pais que fazem isso. A gente precisa compreender a respeito de personalidade humana. E eu vou dar um exemplo para vocês. Tem criança que eu não sei explicar, não tenho conhecimento para falar a respeito de numerologia e tal, mas assim, uma coisa que eu ouvi o Mauro dizendo recentemente, a pessoa que tem o número 1, ela tende a não ouvir o outro. Ela tende a ser aquele que fala, aquele que tem o que dizer para os outros, aquele que tem a iniciativa, aquele que é o protagonista, sabe? Aquele que toma a dianteira das coisas. Ele não tem tanta facilidade de ouvir os outros. Então, se um filho tem uma personalidade ligada a essa, ele vai ter mais dificuldade, naturalmente, para ouvir os pais. Porque ele quer fazer as coisas do jeito dele. Se a gente fala para o filho, olha, tem que fazer desse jeito, tem que comer desse jeito, tem que se vestir desse jeito, tem que brincar desse jeito, sabe? A gente quer impor o nosso jeito, que a gente acredita que é o correto. Mas aquela criança, ela precisa passar pela própria experiência. Muitas vezes passar pela experiência, sentir a dor daquela experiência, sentir a frustração daquela experiência, ver que não deu certo do jeito que ele quis fazer, para aprender e para depois mudar o comportamento dele. É diferente, tem algumas crianças que são mais fáceis da gente falar alguma coisa e ela ouvir, considerar e acatar o que a gente está dizendo, né? Seguir a nossa orientação. Tem crianças que têm uma personalidade que facilitam isso. Tem crianças que não têm facilidade para seguir uma orientação. Elas precisam bater cabeça, precisam passar pela própria experiência, aprender com os próprios erros. Então a gente precisa perceber essas diferenças de personalidade dos nossos filhos e lidar com cada um de um jeito diferente. Então, crianças assim, a gente precisa, de alguma forma, dar oportunidade. Lógico que dentro de certos limites a gente tem que preservar a segurança, tem que preservar a saúde, a gente tem que cuidar do nosso filho, mas dentro de certos limites a gente pode ter uma flexibilidade para permitir que uma criança que tem essa necessidade de ter as próprias experiências faça algumas escolhas, experimente, veja o resultado e a gente esteja do lado para ajudar o filho
a perceber o que foi a consequência de uma atitude, o que foi a consequência de outra atitude, por que tal jeito tal jeito de se comportar não está dando certo, por que tal jeito de se comportar deu um bom resultado para ele mesmo. Então, a gente sabe lidar com as diferentes personalidades. E quem tem mais de um filho percebe isso. Cada filho é diferente. Cada filho é diferente. Então, esse é um outro elemento importante, a gente conhecer a respeito da personalidade humana e da diversidade que tem na personalidade humana. A gente já está com 1 hora e pouco de webinário, e eu vou abrir para perguntas agora. Eu tinha até mais conteúdo. Eu vou falar rapidamente desse conteúdo, vai. E depois eu abro para perguntas. Preparei com tanto carinho esse conteúdo, não vou falar, né? Então, deixa eu mostrar para vocês. Daqui a pouco eu vou abrir para perguntas. Então, dentro da disciplina positiva, a Jenny Nelson trouxe a contribuição de um pesquisador que veio antes dela, que é o Rudolf Dreikurs. Ele identificou, dentro do trabalho terapêutico dele com crianças, que existem 4 objetivos e crenças equivocados de comportamento. Então, como eu disse, as crianças têm uma necessidade muito profunda de se sentirem aceitas e de se sentirem importantes. O que acontece? Muitas vezes elas desenvolvem crenças equivocadas de como elas atendem essas necessidades. Então, um dos objetivos equivocados, que o Rudolf Dreikurs definiu dessa forma, é a atenção indevida. A criança acredita, equivocadamente, assim, eu me sinto aceito apenas quando tenho a sua atenção. Só quando eu tenho a sua atenção, o tempo todo, é que eu me sinto aceito, é que eu me sinto importante, é que eu me sinto amado. Só quando eu tenho a sua atenção. Então, se você não está me dando atenção, eu não me sinto aceito, não me sinto amado. Essa é uma crença equivocada, porque a criança pode se sentir aceita, se sentir amada, sem precisar ter a atenção do adulto o tempo todo. E muitos comportamentos desafiadores, né, que nós observamos nos nossos filhos, que eu vi nas perguntas de vocês também, são movidos por isso, para chamar a atenção, uma necessidade de ter a atenção do adulto. Então a gente precisa compreender que por trás disso, né, isso é um objetivo equivocado, ela está encontrando uma forma equivocada, prejudicial, de chamar a atenção para atender uma necessidade humana, que é se sentir aceita, se sentir importante. Outro objetivo equivocado, o poder mal dirigido. Qual que é a crença por trás? É assim, eu me sinto aceito apenas quando eu sou o chefe, ou pelo menos quando não deixo você mandar em mim. A criança, ela acredita inconscientemente que ela só vai se sentir aceita e importante para os outros quando ela é que manda, quando ela é o chefe, ou quando ela não deixa os outros mandarem nela. Ou seja, quando um adulto, quando o pai ou a mãe dão uma ordem para o filho, às vezes acontece isso. O filho ele desenvolve um poder mal dirigido, como eu falei antes. Para ele se sentir aceito e importante, ele tem que mostrar o poder dele. Ele tem que mostrar que ele é que manda. Ou ele tem que mostrar que ele não vai te obedecer, que ele não dá o braço a torcer, que você não manda nele. E aí ele encontra formas de mostrar isso. Esse é um poder mal dirigido. Por que o poder mal dirigido? Porque o poder é uma necessidade humana. Ele pode ser bem dirigido. A gente pode ajudar a criança a atender essa necessidade de poder que ela tem de formas saudáveis, de formas construtivas. A gente precisa sair dessa dinâmica de disputa por poder. Disputa por poder. Um querendo impor o poder sobre o outro. O pai quer mostrar que o pai é que manda, o filho quer mostrar que ele é que manda. Aí, quanto mais o filho quer mostrar que ele é que manda, mais o pai quer mostrar que ele é que manda. E aí fica essa situação que provoca o que algumas pessoas perguntaram também nas
nas inscrições, que é como lidar com a rebeldia, como lidar com a agressividade, como lidar com a revolta do filho. Muitas vezes é isso. É o jeito que a gente faz para impor o nosso poder sobre a criança que provoca essa reação do poder mal dirigido. Então a gente precisa encontrar formas diferentes de exercer a nossa autoridade. Eu não estou dizendo que a gente não tem que exercer a nossa autoridade, mas nós podemos encontrar formas de exercer a nossa autoridade com os nossos filhos de uma forma respeitosa e respeitando as necessidades deles, tendo mais empatia. E isso, a disciplina positiva traz muitas formas da gente ter firmeza e gentileza ao mesmo tempo. A gente ter gentileza no trato com as crianças, sem abrir mão da firmeza, e a gente ter firmeza sem abrir mão da gentileza, do respeito e da empatia. Tudo isso eu vou aprofundar em outros momentos, tá? Inclusive no curso online, isso é bem trabalhado. Outro objetivo equivocado, a vingança. A criança pensa assim, eu não me sinto aceito, mas pelo menos eu posso me vingar. O que é isso, né? Eu não me sinto aceito. Às vezes a gente faz alguma coisa com a criança que provoca uma mágoa, provoca um ressentimento. A criança se sente magoada, se sente ofendida. Às vezes a gente não percebe, né? Que a criança tem sentimento, e às vezes o jeito que a gente lida com a criança fica magoada, fica ofendida, né? E aí, isso acontece com o adulto também. O adulto que se sente magoado, muitas vezes ele tende a se vingar. Vinganças mais evidentes ou vinganças mais sutis. Isso em todas as nossas relações. Se a gente for observar, isso acontece. Um sentimento de mágoa, se não for trabalhado, ele provoca uma vingança. A gente quer dar o troco. A gente não, né? Não vou falar a gente, mas a pessoa que sente essa mágoa, ela de alguma forma quer dar o troco. Ela quer provocar no outro uma dor, assim como ela está sentindo aquela dor. Então a criança faz isso também. É uma dinâmica humana. A criança se sente magoada, se sente excluída, se sente rejeitada, ela quer se vingar. Tipo assim, doeu em mim, também vai doer em você. Às vezes não é uma dor física, é uma dor emocional ou física, mas a criança quer que doa também no adulto. É uma vingança. Então, a gente precisa encontrar formas, e na disciplina positiva também tem algumas dicas práticas de como a gente ajudar a criança a sair desse objetivo equivocado da vingança, a não querer se vingar da gente. A gente precisa fazer a nossa parte também, para não provocar isso na criança. Então, não vou entrar em detalhes agora, mas só para despertar essa noção em vocês de que às vezes a criança faz algumas coisas por vingança, sabe? Então a gente fala, né, um mau comportamento, tá errado, lógico, a gente quer corrigir o comportamento, não tá certo a criança se vingar. Mas se a gente quer inibir aquele comportamento de uma forma autoritária, de uma forma punitiva, isso vai alimentar ainda mais essa necessidade de vingança da criança. Vai alimentar, não vai resolver, não vai resolver. Então a gente precisa ter esse olhar. E por último, o último objetivo equivocado, que é a inadequação assumida. Às vezes a criança tem um comportamento, um mau comportamento, movido por uma crença que é assim, é impossível ser aceito, eu desisto. Então se a gente recorrentemente passa mensagens para a criança através da nossa fala, através das nossas atitudes, se a gente passa uma mensagem de que a criança é inadequada, de que ela é burra, de que ela é incompetente, que como eu já falei agora há pouco, ela vai assumir aquilo, ela vai assumir para ela de que ela é inadequada. Então ela vai pensar assim, inconscientemente, é impossível ser aceito, eu não vou fazer parte, eu não sou bom o suficiente para ser aceito por essas pessoas, por essa família, eu desisto. Então ela vai perder o ânimo para estudar,
para se dedicar para a escola, para ajudar nas coisas da casa. Então, vários comportamentos que a gente se preocupa, que a gente quer mudar no nosso filho, são motivados também por um sentimento de inadequação, de que ela não se sente capaz. E também na disciplina positiva existem várias formas práticas da gente ajudar a criança a sair desse objetivo equivocado da inadequação assumida. E aí, por que é importante a gente identificar esse objetivo equivocado? É muito importante, que é para saber qual que é a ação mais eficaz que nós podemos ter para ajudar a criança a alcançar o seu objetivo verdadeiro, que é de se sentir aceita, de se sentir importante, de se sentir amada. Muitas coisas que ela faz é por esse objetivo, no fundo. Tudo que ela quer é se sentir amada, sabe? Então, como é que a gente faz para ajudar a criança a atender essa necessidade de uma forma saudável? A gente precisa compreender esses objetivos equivocados, compreender a natureza humana, compreender o comportamento humano. Então, pessoal, eu vou tirar o compartilhamento de tela agora e vou abrir uns 15 minutos, 20 minutos para perguntas e respostas. Se alguém tiver... Eu procurei responder algumas perguntas que chegaram, mas talvez alguém tenha mais alguma pergunta. Então, das pessoas presentes aqui, alguém quer fazer alguma pergunta mais específica? Enquanto isso, eu vou olhar no Facebook também. Se alguém tiver uma pergunta pelo Facebook. Nenhuma pergunta. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Ótimo. Deixa eu ver aqui. Bom, tem mais coisa, mas realmente fica muito puxado, né? Muita informação para vocês. E a gente pode falar em outros momentos, de outros conteúdos. Mas, pessoal, quero agradecer, né, a presença, as pessoas que estão me ouvindo nesse momento. E espero ter contribuído com alguma coisa. Quem quiser pode assinar o meu canal no YouTube do Instituto Bem TV para receber as notificações dos vídeos, né, que eu posto lá. Esse vídeo vai ser gravado, vai ser colocado no YouTube também, disponível para todos. E também costumo postar sempre no Facebook, no Instagram. Então quem quiser me seguir na página do Instituto Bem TV. Então é isso, pessoal. Um bom dia para todos e qualquer dúvida, fiquem à vontade para me mandar um WhatsApp, mandar um e-mail. Eu estou à disposição de vocês, tá bom? Um grande abraço, bom dia para vocês.